da ira. Então, quando alguém vier te xingar, vier bater boca com você, tenha calma, tenha paciência. Procura contornar a situação para não discutir. Porque o cristão não pode discutir com Deus. A gente pode até tentar se defender ali, se a gente tiver certo. Mas se a gente está vendo que a pessoa quer a contenda, porque nós temos olhos espirituais, a gente enxerga quando a pessoa está sendo usada por Satanás. Então a gente não pode dar lugar para ficar discutindo, batendo boca com quem quer que seja esposo, seja esposa, seja filho. Nós temos que ter uma palavra branda. Você pode ver, se alguém chegar nervoso até você e você fala, olha, tá bom, fique em paz, Deus te abençoe, e acabou. Na hora o maligno cai por terra. Mas se você bate boca na altura da pessoa, pronto. Ali vai uma palavra, vai duas, vai três, e pode sair até as palavras, né, que são as palavras tortas. Decreto de Provérbios 15, 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Mais uma vez, Deus está falando de como a gente deve responder. Nós devemos ter a língua dos sábios. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca do tolo derrama a estultícia. Está confirmando para a gente não ficar discutindo, não ficar perdendo tempo. Se a pessoa quer ter razão, se ela está errada, mas ela quer ter razão, deixa ela. Não fique batendo boca. 3, decreto de Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso significa que Deus está vendo nós também, viu, povo de Deus? Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Como já foi falado, nada nem ninguém escapa dos olhos de Deus. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Está aqui? Tá. Está no Japão? Tá. Está na China? Tá. Está em todo lugar. Então, não se preocupe com as pessoas. Se elas estão fazendo mal, se elas estão fazendo bem. O Senhor vai julgar naquele grande dia. Cabe a nós fazer as coisas certas, porque os olhos do Senhor estão sobre nós também. 4. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito, louvado seja Deus. Então, por Deus, o Senhor está falando para nós ter sabedoria nas palavras que saem da nossa boca, porque a língua benigna é a árvore da vida. Se você sempre tem uma palavra boa para falar, você está ajudando a pessoa. É a árvore da vida. O que é a árvore da vida? O fruto bom. A árvore da vida espiritual é aquele fruto maravilhoso lá que o Adão e Eva rejeitou, né? Apesar que ali foi o carnal. Mas eles tinham aquela árvore da vida ali. Mas acabou comendo o que não deveria. Então, povo de Deus, a língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. 5. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente, louvado seja Deus. Então, quando a gente for corrigido, povo de Deus, dê graças a Deus. Amém? Amém. Quando Deus usa alguém aqui na frente para te corrigir, através da palavra, você está vendo que escrito está, não fica o coração duro. Dê graças a Deus. Por que a irmã Patrícia corrige essas crianças? Porque ela ama essas crianças. O Nailson ama essas crianças. Você não vai soltar os meninos aí na avenida para ele ser atropelado. Você segura nas mãos dele, não é assim? Então o Senhor corrige aquele que ele ama. Quando vier uma correção, não endurece seu coração. Porque Deus está demonstrando o amor dele para você. Então quando a gente estiver na casa de oração, que Deus corrigir, fala ali no teu espírito, obrigado, Senhor. O Senhor está falando comigo. Me ajuda, Senhor, a sair desse problema, porque o Senhor está falando comigo. Porque o Espírito Santo ele já toca no coração. É com você que eu estou falando. É você que eu quero que se conserte. Porque a palavra de Deus não vem para as paredes. Amém, povo? Amém. A palavra de Deus chega naquilo que apraz. Então, quando a gente for corrigido por Deus, dê glória a Deus. Por quê? Porque Deus está demonstrando o amor que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja Deus. Decreto de Provérbios 15, 6. Na casa do justo há um grande tesouro. Mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Escrito está. Ah, minha casa é humilde. Ah, eu não tenho riqueza na minha casa. Você tem tesouro na sua casa. Ah, mas eu não tenho nenhum carro na garagem. Você tem tesouro na sua casa. Porque você é um cristão, você é um servo de Deus. Você obedece a Deus. Vou repetir o 6. Da casa, decreto de Provérbios 15, 6. Na casa do justo há um grande tesouro. Mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Então a gente deita e a gente fica em paz. A gente não precisa colocar um segurança na porta com medo de roubar nossos pertences. Porque a gente é humilde. Amém, povo de Deus? Amém. Porque se nós fosse rico, eu digo por mim. Se eu fosse rico, eu tenho certeza que eu não estaria aqui agora. Cada um sabe de si. Eu tenho certeza, se eu fosse rico, eu estava gastando minha riqueza por aí, meu espírito estava todo manchado, cheio de pecado, estava longe do meu Deus. Mas nós temos a nossa simplicidade.
Amém, pois Deus? Então não vamos reclamar das coisas simples que nós temos na nossa casa. Porque Deus falou que tem um grande tesouro lá. Você é um tesouro também dentro da sua casa, louvado seja Deus. Então na casa do ímpio, há perturbação. Porque o ímpio muitas das vezes nem dorme de noite, com medo de roubar sua empresa, com medo de roubar sua riqueza, seu jatinho, seu avião, seu carro importado. Eles nem dormem direito de noite, porque eles ficam nessa preocupação de roubarem aquele bem que ele tem. Por quê? Porque ele colocou o coração dele naquele bem. Decreto de Provérbios 15, 7. E o último. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Então Deus está falando para nós, tenha sabedoria nas palavras que saem da sua boca, irmã Cida. Amém, povo de Deus? Amém. Tenha sabedoria nas palavras que saem da sua boca, povo de Deus. Porque pela nossa boca a gente próprio se condena a cada um de nós. Amém? Amém. Pela nossa língua. A palavra de Deus diz que a língua é como uma faísca numa floresta. Uma faísquinha pega fogo na floresta inteira. Joga um isqueiro lá na floresta para você ver o estrago que faz. Joga um fósforo isqueiro ali de um isqueiro, de um fósforo ali, um palito, numa floresta para você ver o estrago que faz. Então a língua faz muito estrago, povo de Deus. E muitas das vezes nós, povo de Deus, está guardando a doutrina da roupa, do cabelo, da ordem e da decência das vestes, mas a língua muitas das vezes não está tendo sabedoria. Vou repetir aqui o 7. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Então Deus está falando para nós usar os nossos lábios para derramar o conhecimento, a palavra de Deus. Que nós venhamos usar a nossa boca para falar das coisas boas de Deus. Que a gente venha usar a nossa boca para edificar alguém que nos ouve. Porque a escrita está. A palavra do povo de Deus, sempre, a boca do povo de Deus sempre tem que ter uma palavra, toda a palavra boa, para a edificação daqueles que ouvem. Amém, povo de Deus? Amém. Então o Senhor está nos contemplando, Ele está contemplando como que a gente conversa com as pessoas. Quais são as nossas conversas? No carro, no ônibus, no trabalho, na rua, no Uber. Quais são as nossas conversas? Porque se o ímpio vem falar das coisas dele, que não ajuda em nada, e nós também fica falando as mesmas coisas, a gente está perdendo muitas das vezes um tempo precioso, onde a gente poderia estar usando aquele tempo e a nossa boca para falar da palavra de Deus. Se nós não vigiar a nossa boca, falar coisas vãs, porque nós é carne. Mas Deus está falando para nós, no 7, os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Então, quando a gente usa a nossa boca para falar coisa que não tem nada a ver, a gente está sendo tolo. A gente não está tendo sabedoria. E Deus não chamou nós para ser tolo, amém, povo de Deus? Tolo a gente era quando a gente estava no mundo. A gente falava um monte de besteira, um monte de palavrão, falava mal dos outros. A gente era tolo. Hoje a gente tem que usar a nossa boca para o conhecimento da palavra, para ensinar as pessoas a palavra. Sempre que eu passo a unção, já passo a unção na língua. Senhor, unja a minha língua, Senhor. Me dá sabedoria nas palavras, porque se nós não vigiar, povo de Deus, a gente perde o nosso tempo com palavras que não ajuda nós, nem ajuda aquele que ouve nós. Então Deus, pela graça de Deus, já ensinou para nós as lições. A paciência, a sabedoria e a boa palavra que sai da nossa boca. Amém? Amém. Irmão, entendeu a palavra de Deus? Amém. Agradeço a oportunidade e as palmas vamos Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus pela irmã. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado, Jesus. Que ela diz que devemos ter humildade. Cada um de nós ajuda, Jesus. Ser humilde um com os outros. E sempre pensar ao falar. Não agredindo a cada um dos nossos irmãos com palavras. Mas tendo calma, paciência e paz nas nossas palavras. Vamos lá, seu irmão Patrícia, traz um louvor, né, Senhor Jesus. Amém. E eu peço que os irmãos, amém, desejam uma situação. Abençoa teu servo, Deus. Amém. Faz a amada igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Renova-me, Senhor. Glória a Deus, agradecemos. Vou ler o primeiro livro de Filipenses, tem 7 parágrafos primeiro. Abençoa. Abençoa. Glória a Deus.
Nem todos os irmãos já se encontram na palavra. Amém. Amém. Fala assim o primeiro. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, para que o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. 3. De Filipenses, decreto 2, parágrafo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os seus superiores a si mesmo. Perdão. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas cada qual também para que é dos outros. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também, 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Escrito está. 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis com astros no mundo. 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Escrito está. Então o Senhor vem nos ensinando como nós devemos ser através dessa palavra. O Senhor, como a irmã trouxe, nos traz o ensinamento de sermos humildes uns para com os outros. Fala assim no 3, não nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós devemos considerar uns aos outros como fossem superiores a nós, respeitando, dando, não desrespeitando com palavras, mas devemos considerar uns aos outros como alguém que está acima de nós, mas não em mandar em cada um de nós, mas no respeito. O 4 fala assim, não atente cada um para que propriamente seu, mas para cada qual
para o que é dos outros. O 5, de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, ele fala, sejamos como ele fez. Porque Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, sendo vindo de Deus, ele não quis mostrar para os outros que ele era melhor do que os outros. Mas ele se fez homem e se entregou como homem para que Deus pudesse glorificar ele na glória. Fala assim o 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus, ele veio como Filho de Deus, veio sendo em forma de Deus, ele não teve ganância, não teve vaidade de se mostrar que ele era Deus. Que ele era Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então ele se entregou para os homens por vontade própria, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele, sendo rei, se tornou servo. 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, essa é a palavra que Deus quer nos trazer a nós. De sermos obedientes, de sempre nos entregarmos ao Senhor. Deus, ele prefere, como diz na palavra, um coração obediente do que um sacrifício. Ele prefere um coração que seja temente ao Senhor do que um sacrifício. Então o sacrifício para Deus muitas vezes não são as obras, mas sim é um coração obediente ao Senhor. Como Davi ele fez muitos pecados, cometeu muitos pecados que não agradaram a Deus. Mas ele era um servo que, de certa forma, ele era obediente a Deus. Ele se prostrava e pedia a Deus o perdão, porque é assim como nós mesmos. Nós somos falhos, eu sou falho. E eu não estou aqui para mostrar que eu sou melhor do que um, do que outro. E muitas vezes até eu penso, eu vejo os irmãos na frente e falo, puxa, eu poderia ser igual a esse irmão, eu poderia ser melhor do que eu sou. Mas muitas vezes olhamos o irmão com um olhar por fora, mas por dentro só Deus sabe o que ele passa, só Deus sabe as lutas que ele passa. Mas Deus, ele fala que nós devemos perseverar na fé, devemos nos fortalecer e nos agarrar a Deus, de espírito em verdade. Glória a Deus. Fala assim. O 9 fala assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então o Senhor Jesus, ele não buscou isso. Ele não buscou, eu vou fazer isso porque eu quero ser melhor do que todos. Ele fez porque ele foi obediente a Deus. Então o Senhor Jesus, ele foi obediente a Deus, e Deus, ele deixou o nome de Jesus sobre todos os nomes. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, na palavra do Senhor Jesus, ele traz que nós devemos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor Jesus. Devemos confessar diante de Jesus Cristo que o Senhor Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. E nós devemos fazer isso, como fala, toda língua confesse ao Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor, para a glória de Deus. Então, tudo isso é para a glória de Deus. 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. Então devemos ser fiel ao Senhor Jesus.
não só na igreja, mas devemos ser fiel ao Senhor Jesus em todo lado que a gente formos, no nosso trabalho, nossa escola, no nosso curso, que nós possamos ser fiel ao Senhor Jesus. É difícil ser fiel ao Senhor Jesus. Não é fácil ser fiel ao Senhor Jesus, mas Deus, Ele nos fala, esforça-te, tenha de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se o Senhor Jesus já deu exemplo para ser seguido, nós devemos seguir ao Senhor Jesus, nos esforçando. O 13 fala assim: porque Deus é o que opera em vós o tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, a gente devemos nos esforçar, porque Deus dá o querer, Deus dá a vontade de nós fazermos as coisas, mas nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele não vai dar a vontade de alguém que busca as coisas do mundo, não vai dar vontade para alguém que só quer saber da vaidade da terra. Então o Senhor Jesus, Ele nos ensina, quando a gente nos entregamos e buscamos ao Senhor, Ele nos dá a vontade, nos dá o querer de buscar mais. Então, às vezes a gente não quer buscar ao Senhor, às vezes a gente não busca ao Senhor, mas o Senhor Jesus, Ele fala, busque que Ele vai dando a cada um de nós segundo a sua vontade. 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Então o Senhor já fala, não fazemos as coisas, não só as coisas espirituais, mas tudo, as coisas carnais também, sem murmurações. Fazemos conforme deve ser feito. 15 fala assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual a resplandeceis com astros no mundo. 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então o que o Senhor Jesus quer falar com essa palavra? Ele quer dizer que nós devemos ter a palavra de Deus em nós, levar a palavra de Deus em nós, para que não sejamos em vão o tempo que tivemos aqui falando do Senhor Jesus, mas que até o fim nós possamos levar com nós Cristo onde nós formos. 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós, e vos também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém? Até aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. As palmas, glória ao Senhor Jesus. Expressar as palavras, que Deus possa expressar em cada coração, porque é Deus que dá o entendimento, não o homem. Amém? Amém. Então, se a gente prestar atenção na palavra, no que está sendo dito, eu tenho certeza que o Senhor dá um entendimento a cada um de nós. Muitas vezes chegamos na casa do Senhor Jesus e as palavras que são ditas pelo homem palavras que passam. Mas se a gente chegar na casa de Deus, prestar atenção nas palavras que saem deste livro, são palavras que falam com cada um de nós. Muitas vezes eu cheguei na igreja e li uma palavra e Deus falou comigo. A irmã leu uma palavra e ela só leu a palavra e Deus falou comigo. Jesus. Porque a interpretação Deus coloca em cada um de nós, em cada um, a gente recebe conforme Deus quer nos entregar. Então muitas vezes eu falo algo que para um entende de uma forma e outro não entende de outra. Mas é a mesma palavra. E é Deus que direciona o que Ele quer falar com cada um de nós. Então toda palavra que sai
santificada por o Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu Amém. queria chamar as irmãs para louvar, fazer um louvor no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo 2, né? O decreto 2, o parágrafo 15. Parágrafo 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astro no mundo. Escrito está. Cada um pense nessa palavra, medite nela, porque a palavra de Deus é para nós ler e nós viver. Não só ler. A minha aqui é muito bom. Ler aqui é muito bom. E eu na minha casa? E eu na minha vizinhança? Irmã Silvana, como é que fica? O irmão estava aqui lendo, a irmã leu, e a palavra ficou, entendeu? Nessa palavra, é como ele diz, Deus fala numa palavra. Como o irmão Jeremias, ele trouxe sobre Paulo, né? O espinho da carne de Paulo. Paulo orava sempre para Jesus curar ele. Senhor, me cura! Senhor, me cura! O que era que Jesus dizia? A minha graça te basta. Você quer coisa melhor do que a graça do Senhor Jesus bastar em você? Ah, mas tem essa enfermidade. Ah, mas eu tomo tantos remédios. Mas a minha graça te basta. Precisa mais de alguma coisa? Verdade. Não. Amém? Só serva, Jesus. Amém. O grupo remanescente em Cristo Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o